Eu vou pedir para o nosso irmão Rogério fazer essa oração, orar a Deus aí, por nós, para que nós possamos ter uma boa aula. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por permitir que participemos dessa aula, que o professor João França possa dar uma boa aula para nós, para que podemos ter um bom aprendizado, para poder te louvar e aprender na tua palavra e possamos nos edificar mais e mais, em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem. Gente, nós estamos estudando o nosso manual presbiteriano, tá? Lembrando aí que tá tendo uma campanha aí, né, que vai para a gente ver se a gente consegue o manual presbiteriano no valor mais em conta, né? Então, está organizando isso aí o pastor Ronaldo. Abaixo que ele não passou a tosse dele para mim, bicho. Rapaz, Helena é demais, viu, bicho? Ok, gente, eu vou combaixar aqui minha tela aqui, viu? Pronto. Ok, a nossa aula de hoje, gente, vai tratar dois assuntos importantíssimos para o nosso conhecimento do que é presbiterianismo, tá? Então, na prática presbiteriana de hoje, nós vamos trabalhar a admissão na igreja presbiteriana e os oficiais da igreja presbiteriana. Esses dois assuntos vão englobar a aula de hoje, tá? Então, nós vamos saber o que é demissão dentro da igreja presbiteriana e vamos saber qual o papel dos oficiais dentro da igreja presbiteriana, ok? Veja, a igreja presbiteriana lida também com a questão da demissão de membros da igreja local. Nós vimos na aula passada que tratamos sobre a admissão de membros, né? Como um membro é admitido na comunhão da igreja presbiteriana. Essa admissão, ela se dá por vários motivos, como, por exemplo, o desejo de não permanecer mais na igreja local, a recusa da disciplina, a exclusão administrativa, a transferência para outra comunidade evangélica, falecimento, paradeiro ignorado e outros assuntos que nós vamos discorrer na aula de hoje. Então, a seção 4 da CIPB vai trabalhar sobre a demissão de membros, tá? Na demissão de membros, nós vamos respeitar o seguinte quesito, artigo 23 da nossa CI. A demissão de membros, a comungante dar-se-á por. A linha A, exclusão por disciplina. A linha B, exclusão a pedido. Então, vamos lá. A disciplina, que é a privação da comunhão e a exclusão sumária por impenitência. Então, disciplina é a privação da comunhão. Você é disciplinado de privar-se da comunhão dos santos, né, da Santa Ceia e tudo mais, e acontece, no segundo caso, a exclusão sumária. Esses dois casos são casos de disciplina, tá? Tanto a privação da comunhão, quanto a exclusão sumária do membro por impenitência. Impenitência é não se arrepender do seu pecado. Então, quando o membro da igreja presbiteriana, ele comete um pecado, ele é passível de disciplina, e quando ele é privado da comunhão, e ele não aceita a disciplina, ele é excluído por impenitência, né? Por alguém que não se arrepende e não aceitou a disciplina da palavra de Deus. Ok? Isso é um assunto muito importante que a gente precisa sempre ponderar. E aí eu tenho o caso do artigo 134 do Código de Disciplina. CDI é Código de Disciplina, vamos dar uma olhada no Código de Disciplina. Você vai lá agora no Código de Disciplina. No artigo 134, diz assim para nós. Todo faltoso terá direito à restauração mediante prova de arrependimento nos seguintes termos. No caso de ter sido aplicada a penalidade por prazo determinado, o concílio, tal termo deste, chamará o disciplinado e apreciará as provas do seu arrependimento. No caso do afastamento por tempo indefinido ou de exclusão, cumpre o faltoso apresentar ao concílio seu pedido de restauração. O presbítero ou diácono deposto só voltará ao cargo se forem novamente eleitos. A restauração do ministro será gradativa. Primeiro, admissão à ceia, depois licença para pregar,
e, finalmente, a reintegração no ministério. Parágrafo único, no caso de afastamento por tempo determinado, em que o faltoso não tiver dado prova suficiente de arrependimento, o tribunal poderá reformar a sentença, aumentando a pena. Ok? Esse é um ponto interessante. Agora, o artigo 15 do Código de Disciplina também. No artigo 15 do Código de Disciplina, trabalha o seguinte para nós. Toda e qualquer pena deve ser aplicada com prudência, discrição e caridade, a fim de despertar arrependimento no culpado e simpatia da igreja. Então, vamos lá. No primeiro caso, aqui, na exclusão por disciplina, nós vimos aqui esse caso aqui do artigo 134, né? Ele estabelece os casos de disciplina, onde deve ser aplicada a disciplina, e os estágios de restauração, né? Então, uma pessoa é disciplinada na igreja privada da comunhão, ela quer voltar para a igreja. Já tem 5 citos lá do artigo 134 do Código de Disciplina e do artigo 15. Você nota que para o ministro da palavra, que está sob disciplina, ele vai buscar restauração e tem 4 estágios, né? O primeiro estágio é, de fato, o estágio de que ele passa, né, pelo rito de voltar a participar da ceia. Depois ele recebe a licença para pregar, né? E depois ele é admitido de novo ao presbitério. Na verdade, são 3 estágios. Ok? No caso do faltoso, tem vários critérios que precisam ser também observados. Alguém levantou a mão? Pode abrir o microfone, viu? Está em mudo. Tá. Isso. Assim, nesses estágios todos, isso é simultâneo? Por exemplo, ele é admitido na ceia do Senhor. Aí passa um tempo, ele tem licença para pregar. Aí passa o tempo, é exatamente assim? É uma gradação, Há períodos. Esse período é determinado pelo tribunal, né? Lembrando que o tribunal, ele não é, presta atenção, o tribunal, ele não é o conselho reunido para tratar de qualquer assunto, né? O tribunal é o conselho que foi convocado especialmente para agir como tribunal. Isso é importante ser bem pontuado, né? Então, nesse caso aí, do ministro da palavra de sacramentos, o tribunal é sempre feito pelo presbitério. O presbitério faz o tribunal e esse tribunal ele vai julgar a causa do ministro. A igreja local não disciplina o ministro, né? Porque o ministro não é membro da igreja local, no nível eclesiástico de disciplina. Ele é membro do presbitério. Então, o presbitério é responsável por ele. Então, ele comete um pecado, os presbíteros têm a obrigação de chamar a atenção dele, repreendê-lo, corrigi-lo, mas o foco de quem pode, de fato, disciplinar, exortar como manda a lei presbiteriana é o presbitério. Então, o presbitério ele vai otorgando a ele gradações. A primeira gradação, ceia, a segunda gradação, licença para poder pregar a palavra, e, por fim, a readmissão ao Sagrado Ministério. Esse é o estágio, né? O estágio. Quanto é que é o tempo? A gente não sabe. Isso vai depender do tribunal que vai sentenciar ou aplicar a pena, né? Então, a pessoa ela passou pelo período de disciplina e agora ele vai passar pelo período da restauração, né? Nesse caso, do ministro. Ok? Uma pergunta? Eu tenho. Ok, alguém levantou a mão. Microfone. Eu sempre esqueço o microfone. Sim. É assim, pastor. O que acontece? No caso, isso é interessante porque o ministro ele não é membro da igreja. Isso. Então, isso significa dizer que o peso da disciplina não recai sobre a igreja, e sim sobre o presbitério. E, neste caso em particular, aí, isso é um grande ganho para a igreja, porque talvez, se o ministro tivesse membro da igreja,
e tivesse que sofrer alguma sanção por parte da igreja, ele poderia ser beneficiado, por exemplo, com algum tipo de lobby interno, alguma coisa assim. Sim. Esse é outro ponto muito interessante que o pastor Raimundo está levantando, gente, para a gente pensar aqui, tá? No sistema presbiteriano, por exemplo, quando você tem um tribunal eclesiástico, a gente vai estudar o Código de Disciplina ainda, viu, gente? A gente só está na CI. O Código de Disciplina vai orientar uma coisa interessante. Quando você vai disciplinar alguém, e se esse alguém, vamos supor o exemplo aí que ele colocou, né? O pastor tem um parente no conselho, filho, né? Um parente, né? No conselho. E aí, ou no presbitério, alguma coisa assim. Então, quando há, no caso, nesse processo todo, há um caso disciplinar, então um presbítero é filho do pastor da igreja, e é formado no tribunal. Ele é obrigado, por força de lei, a declarar-se suspeito. Porque o manual presbiteriano diz o seguinte, que você não pode julgar causas eclesiásticas de disciplina em grau de parentesco. Então, eu não vou depor contra minha mulher, entendeu? No sentido de processá-la e discipliná-la, eu não posso fazer isso, né? Então, eu tenho que alegar suspeição, porque eu sou uma parte interessada nisso. Então, pode cair nisso que você colocou, viu, pastor Raimundo? Então, pode acontecer nisso. Então, é necessário que se pontue isso. Então, o sistema presbiteriano não permite isso. Pode acontecer? Pode. Mas lá na frente, a parte que se sente injustiçada pode apelar à suspeição e anulação do processo. Alguém levantou a mão. É isso, rapaz. É assim, isso é de uma lisura, se realmente, pastor, funciona assim, Não, funciona assim. isso é de uma lisura assim, tamanha. Eu fico realmente muito feliz por esse fato. Então, isso está assim, isso é muito cativante. Mas, pastor, continue, eu quero só expressar aqui que é uma coisa boa de se ouvir, hein, pastor? Sim. Alguém levantou a mão. Não, fui eu que baixei a minha. Ah, tá. Deixa eu colocar aqui outra. Assim, casos, né, que a gente tem, que a gente conhece, por exemplo, de caso de irmãos que foram disciplinados na igreja local, né, de maneira errada, onde a parte interessada no assunto era parente consanguíneo, né? E a parte que ficou prejudicada no processo apelou. E aí o que é que acontece? A sentença ela foi anulada, porque você não pode, mesmo no sistema presbiteriano, você não pode burlar o sistema, né? Que se alguém arguir lá, olha, fulano é suspeito, fulano não pode me disciplinar porque ele é a parte interessada no processo. E aí o presbitério vai, repreende, chama a atenção do conselho, anula a sentença e só começa um novo processo se alguém colocar um documento denunciando o fato. E aí com novos juízes e tudo mais, o processo volta a estaca zero, né? Ele é recomeçado do zero. Ou a sentença pode ser anulada. Um exemplo claro que a gente tem aí é, por exemplo, aconteceu uma situação de um pastor muito famoso aí da rede, né, lá em Recife, ele era pastor da primeira igreja lá em Recife, e ele chegou no púlpito da igreja e falou que a mulher podia pregar de parte da autoridade do pastor da igreja. E um presbítero que estava nessa igreja, ele foi e disse, olha, tá errado, não pode. Ele pegou um documento, formulou um documento, apresentou no conselho da igreja, pedindo para que o pastor da igreja se retratasse de afirmar aquilo que nem o simples de fé da igreja, nem a constituição da igreja sustentavam. Esse presbítero que colocou o documento foi disciplinado, porque aí a disciplina foi que o presbítero ele quebrou o quinto mandamento. Não tem ideia como é que é a coisa, né? Nossa. Ele foi disciplinado porque quebrou o quinto mandamento. Ele questionando a prática não bíblica, do ensino não bíblico que o pastor havia trago para a igreja, e o conselho disciplinou ele por quebrar o quinto mandamento, né? Uma autoridade pastoral, essas coisas todas. E aí esse irmão foi e apelou para o sínodo, né?
E o sínodo foi e tal, e confirmou a sentença e tal, aí ele foi e apelou para o Supremo. Quando chegou lá no Supremo Conselho, a denúncia já não era mais o quinto mandamento. A denúncia tinha entrado como o sétimo mandamento. Como se o irmão tivesse adulterado. Vê? No meio do percurso do processo, alguém colocou lá no processo que ele tinha sido disciplinado por adultério. Não. Foi. E aí, sabe o que aconteceu? A sentença foi toda anulada, do começo ao fim. Todo o processo foi anulado. E aí o Supremo Conselho exigiu que o pastor muito famoso, à época ainda é famoso na nossa denominação, ele foi obrigado a pedir desculpas a esse presbítero, publicamente, de púlpito da igreja, pedir perdão a esse irmão. O conselho foi obrigado a se retratar com esse irmão publicamente. E depois que tudo foi resolvido, esse irmão saiu dessa igreja e foi congregar na nossa igreja. Então, assim, você vê que o sistema ele está aí para funcionar. É dessa maneira. Você não pode levantar disciplinar alguém de maneira sem observar todos os passos e sem fazer todas as investigações necessárias. E também tem que ser uma disciplina bíblica, né? Nesse caso, não foi bíblica. E aí dá problema. Ok? A exclusão a pedido aqui, né? A exclusão a pedido é o desejo de não querer mais pertencer à igreja. A pessoa não quer mais fazer parte da igreja, e aí o único caminho que tem é a exclusão desse membro da igreja. E aí o artigo 15 da nossa CIPB, veja bem, o que diz o artigo 15 da CIPB, né? Artigo 15, diz assim para nós. Pastor, antes que você continue aí, por favor. Certo. Então, é assim, pelo que eu estou entendendo aqui. Se o ministro da palavra ele emite no púlpito um conceito ou uma ideia que não condiz com a confessionalidade da igreja, ele é passivo, então, de ser chamado. Sim, de ser chamado no conselho da igreja a tirar o posicionamento, a ser tratado o posicionamento, porque não é o posicionamento da igreja. Ele é passivo, sim. Tá? Ele não é não... Veja, ele é ungido do Senhor, mas ele não é intocável. Né? Ele é ungido do Senhor, mas ele não é intocável. Entendeu aqui, né? Perfeito, perfeito. Aqui, né? Então, ele precisa entender que ele está submisso à palavra e às regras constitucionais da igreja, né? As regras constitucionais da igreja trabalham em prol dessa lisura, como o irmão colocou aí muito bem, e dessa harmonia e paz no meio da igreja, né? Manter a igreja em paz. Essa é a ideia do sistema, né? Vamos lá. No artigo 15 da CIPB, vai dizer o seguinte, perderão os privilégios e direitos de membros os que forem excluídos por disciplina, então nós vemos esse caso, e bem assim os que, embora moralmente culpados, não cometeram um pecado, manifestam um desejo de não permanecer na igreja. Ok? Agora, o artigo 16, a linha A, vai falar que a admissão aos privilégios e direitos dos membros do comungantes dar-se-á por profissão de fé dos que tiverem sido batizados na infância, né? Então, o que a gente tem aqui, né? A admissão aos privilégios da igreja, ela vai se dar exatamente quando esse membro, né, ele foi excluído, mas caso ele deseje retornar para a igreja, ele deverá fazer isso de acordo com uma nova profissão de fé tomada dele. Ele professa novamente a fé, né? Então, a pessoa saiu da igreja, foi excluída. Eu tomei uma decisão errada, quero voltar para a igreja, deve, de fato, voltar à igreja e
tomar e fazer uma nova profissão pública de fé. Ok? A exclusão por ausência, né, se dá a demissão dos membros, a carta de transferência, a jurisdição assumida por outra igreja e o falecimento. Aqui é o seguinte, uma linha assim, a ausência deliberada ou domicílio eclesiástico ignorado é a mesma ideia, tá? Então, aqui, veja, uma pessoa, ela é demitida da igreja pela ausência. Ela não pisa na igreja, e aí aquele estágio que eu falei, né? No primeiro caso, a pessoa passou um ano ausente da igreja e ela vai para o rol separado. Passou o rol separado, ela vai, de uma forma muito clara, depois de um ano, mais um ano, 2 anos, ela é excluída do rol de membros da igreja. Então, a exclusão por ausência, uma exclusão administrativa, né? Ok, alguém levantou a mão. Nesse meio tempo, pastor, que ela está sem participar da igreja durante um ano, ela sofre algum tipo de ação da igreja, no sentido de fazê-la entrar em penitência e voltar à igreja? Sim, o papel do conselho é visitar, né, ir atrás, exortar, chamar atenção. Um ano para poder... Veja, aqui nós temos um problema sério no nosso sistema, né? Aqui é um problema que a gente precisaria resolver isso. É porque, assim, o membro ele passa um ano sem pisar na igreja, ok? E aí, ao completar 2 anos, então na verdade, são 2 anos, né? Ele tem 2 anos. Um ano ele fica no rol separado, e depois mais um ano ele é excluído. Então, basicamente, 2 anos. Se no período desses 2 anos, esse crente, ele aparece na igreja, zera. Entendeu? Acaba zerando. Por exemplo, tem um caso aqui, que foi engraçado, domingo atrasado eu fui pregar na igreja batista, aqui o pessoal me convidou para falar para os homens batistas, eu fui pregar lá, e aí o que ficou no lugar foi o presbítero aqui, o presbítero Luiz, ficou no meu lugar para pregar na igreja. E uma irmã que estava já na cota para ser, assim, excluída administrativamente, ela apareceu na igreja. Ia completar 2 anos. E aí zerou. Zerou. Escapou pelo gongo. Aí zera, você teria zera e começa a contar tudo de novo. Tá? Então, a gente é muito complacente nesse sentido, sabe? Eu acho que é uma complacência muito grande. Mas é o que diz o texto legal, né? Então, o texto legal, a gente tem que seguir o que diz a lei, né? A carta de transferência é quando o membro é transferido de uma comunidade para outra comunidade, uma igreja presbiteriana para outra igreja presbiteriana, ou de uma igreja presbiteriana para uma outra igreja não presbiteriana. A jurisdição assumida por outra igreja. Nesse caso aqui, está pensando-se aqui na comunidade presbiteriana. Então, o membro foi para outra igreja, está lá naquela igreja, e a jurisdição foi assumida, seja pelo tempo decorrido de um ano, seja pelo intercurso de uma disciplina. A gente aprendeu isso, não foi na aula anterior, né? A gente aprendeu que o membro, ele pode ter a sua jurisdição assumida em qualquer tempo se ele cometer um pecado contra o membro da outra igreja que ele visita, né? Essa disciplina, ela é automática, é a jurisdição assumida pela igreja, ou depois de um ano, decorrido de um ano, essa pessoa, ela se torna membro daquela igreja a qual ela frequenta durante o período de um ano. E nós já vimos isso. E o outro critério que coloca aqui, o falecimento, né? O falecimento é quando a pessoa ela morre, ela entra no rol dos membros excluídos da igreja. Ao rol dos membros excluídos, nesse caso, na seção falecimento, né? Então, ela entra nesse conceito aí. Alguma pergunta aqui, gente? Eu tenho, rapaz. Rapaz, só eu pergunto, né? Pode perguntar, pastor irmão. Se ninguém quer perguntar, é bom que a sua pergunta ajuda o pessoal a tirar suas dúvidas. Então, veja bem, eu vou fazer uma pergunta assim, vamos imaginar que o membro da igreja não vai lá de forma nenhuma há 5 anos. Sim. Né? E ele também não foi procurado pelo pastor da igreja. Sim. Pelo ministro da palavra. Então, o que é que acontece normalmente nesse sentido, com esse membro aí?
Normalmente, assim, nem ele vai, nem ele foi procurado. normalmente ele é excluído do rol de membro. Normalmente ele é excluído do rol de membro. Por quê? Porque a legislação estabelece 2 anos. Então, se completou 2 anos, ele é excluído do rol de membros. É imperativo o pastor ir visitá-lo? Não necessariamente. É bom que vá. Lembra lá que nós vimos que a visita ela se torna formal quando é solicitada pelo membro, né? Então, o bom é que ele vai visitar para evitar falatórios, mas a exigência legal não há. O legal é que quando o membro solicita... eu lembro, por exemplo, o caso aqui que foi bem interessante, uma família, ela se afastou da igreja e tal, e aí eu elaborei uma carta pastoral e mandei para toda a família, o conselho mandou essa carta e tal, e perguntou se queriam, de fato, continuar na igreja, não responderam a carta. E aí eu fui excluir, né? Falo eu assim, no sentido do conselho, se reunir e excluir todos os membros da família. Daí eu, num dia bom em casa, lendo, o telefone toca, quem é? A irmã que foi excluída, perguntando por que foi excluída da igreja. Né? Porque quando você exclui um membro da igreja, você comunica publicamente à igreja, né? Olha, o irmão fulano de tal não está mais na comunhão da nossa igreja porque o conselho entendeu que ela não pertence mais, porque ela está ausente da igreja durante os X anos, o período constitucional estabelecido, e ela foi excluída, ou ele foi excluído do rol de membros. O membro se chateia porque a publicação, ela tem que ser pública, como manda o manual presbiteriano, né? Ela é pública, e como diz o presidente do GIA, você publicamente você diz que aquela pessoa não pertence mais à igreja. Ela não é mais irmã na fé, né? E aí, rapaz, foi um bafafá danado, Aí ligou para mim, aí perguntou por quê, aí eu tive que explicar, aí é difícil. Mas é muito claro, tá? O sistema trabalha com essa clareza, né? O membro, quando ele não tem conhecimento disso, a culpa não é nem necessariamente do membro, né? Mas a culpa também é da liderança. Alguém levantou a mão. Eu queria perguntar, pastor, aqui assim, o tratamento para presbíteros é diferente do tratamento para a membresia da igreja? Não. Em relação à disciplina, não. Certo. Em relação à disciplina, não. Porque o presbítero é membro da igreja. Né? Ele é membro da igreja. É diferente no caso do ministro. O ministro, como ele não é membro da igreja, aí o tratamento feito pelo presbitério, né? O presbitério é que vai fazer todo o processo. Mas um presbítero é o conselho da igreja e vai tratar. Outra pergunta aqui. O estranhamento do membro, o estranhamento dessa irmã, eu vou ilustrar com a irmã que você citou. O estranhamento dela não foi por virtude de ela não conhecer a CIPB? Não necessariamente. Eu vou explicar por quê. Porque o sistema, aqui, pelo menos aqui na minha igreja, né, eu explico isso direto. Então, não havia o porquê. Né? O estranhamento é que ela não achou que isso que nós iríamos fazer. Né? Que nós iríamos fazer. Né? O estranhamento é por isso. Daí você vai... Não, mas isso aqui então não volto para a igreja. Tu nunca voltou. Queria brigar para ficar na igreja, né? Assim, é impressionante como funciona a coisa, sabe? O crente está há 2 anos ausente da igreja, quando é excluído da igreja, aí pergunta por que foi saiu da igreja, mas quando ele tinha a oportunidade de frequentar a igreja, ele não ia. Então, aí é dose, aí é difícil engolir. Muito bem, vamos lá. Artigo 23 vai dizer assim, a demissão dos membros comungantes da CA povo. Aí, aqui é a demissão, né, de membros comungantes da CA povo. Aos que estiverem sob processo, né, aqui, ó, interessante, parágrafo 1º. Aos que estiverem sob processo, não se considerar carta de transferência, nem deles se aceitará pedido de exclusão. O cara está respondendo uma disciplina eclesiástica, né? Então, ele não pode ser transferido, nem receber carta, pedido de exclusão dele. Os membros da igreja de paradeiro ignorado durante 1 ano serão inscritos em rol separado, e 2 anos após este prazo não forem encontrados, serão excluídos. Quando o membro de igreja for ordenado ministro,
será seu nome transferido para efeito de jurisdição eclesiástica para o rol do respectivo presbitério. Então, o que a gente tem aqui? Os casos específicos, né? Então, o que acontece? Os disciplinados, eles não podem solicitar carta de transferência nem exclusão, nem pedido de exclusão pode ser aceitado deles. Então, eu estou disciplinando na minha igreja local e eu quero ir para outra igreja ali. Então, olha, eu quero que seja transferido. Não pode, porque você está sob disciplina. Olha, eu não quero mais continuar na igreja, não, eu quero sair da igreja. Não pode, você está sob disciplina. Ok? O rol separado até a exclusão é colocado de maneira muito clara aqui, né? 1 ano, depois 2 anos, né? Não forem encontrados, serão excluídos. Então, é isso que está lá na legislação da igreja, né? Essa exclusão se dá administrativamente, né? A exclusão administrativa também se dá no caso do ministro. O ministro é membro da igreja, antes de ser ministro, quando ele é ordenado, ele perde a membresia da igreja local e sua membresia é transferida para o presbitério que jurisdiciona aquela igreja. Alguém levantou a mão. Ô, pastor, e se esse membro continuar indisciplinado, mesmo na disciplina, Aí tem um fazendo prazo, coisa né? errada? Aí tem um prazo. Esse prazo é determinado pelo tribunal eclesiástico que julgou o caso, né? Nesse caso, o conselho, em formato de tribunal, julgou o caso, estabelece o prazo. Se nesse prazo esse indivíduo não mostra prova de arrependimento, ele pode ser excluído. Ele deve ser excluído, né? Porque ele mostra que ele é impenitente. Então, ele é alguém que não quer, não mostra, não dá sinais de arrependimento e conversão. Então, o conselho pode excluí-lo de maneira sumária. Entendeu aqui? Perfeito, tá ok. Ok, seguindo aqui. A demissão de membros ainda, o artigo 24 agora. Vai falar dos membros não comungantes, né? A demissão de membros não comungantes da CEAPOL. Então, você pensa, vamos supor, o pastor Raimundo, ele é membro da Igreja de Cruz, e aí ele tem filhos. Os filhos são não comungantes, não participam da ceia ainda, mas são batizados. E aí você vai trabalhar assim, como eu demito esse tipo de membro? Em que circunstância isso acontece, né? Então, primeiro, através de cada transferência dos pais ou responsáveis, a cada transferência nos termos do parágrafo único, fine do artigo 19, haverem atingido a idade de 18 anos, né? E aí eu tenho o seguinte, a demissão dos menores de 18 anos, como é que a gente faz? Primeiro, a cada transferência do pai ou responsável, então de IPB para IPB. Então, o pai mora em Cruz das Almas com seus filhos e a mãe e tal, a família mora em Cruz das Almas, mas aí o pai conseguiu um emprego em Riachão de Jacuípe. Ele vem para Riachão de Jacuípe, ok? Aqui em Riachão de Jacuípe, ele vai solicitar transferência junto ao Conselho da Igreja de Riachão. O Conselho da Igreja de Riachão entra em contato com o Conselho de Cruz e solicita a transferência desse membro. Mas esse membro tem filhos menores, então os filhos vêm com ele. Ok? Os filhos vêm com ele. A linha B. E aí entra aqui o segundo caso. Quando os pais vão para outra comunidade, seus filhos, ainda que são bebês, eles vêm com eles, né? Agora, quando a transferência nos termos do parágrafo único, nos seguintes termos do artigo 19. O artigo 19, você volta lá e dá uma lida no artigo 19. Nós já passamos por ele, mas a gente vai voltar para ele para entender o que está sendo dito aqui. No artigo 19 da nossa CI diz o seguinte, ó, gente. Conceder-se-á a transferência para qualquer igreja evangélica, a membros comungantes e não comungantes. Ok? A transferência de membros comungantes, não comungantes, faz-se a pedido dos pais responsáveis ou na falta destes, da juízo do conselho. Então, de IPB para outra igreja, sempre será por meio de carta de transferência, nesse caso aí, de acordo com os termos do artigo 19 da CIPB. Então, inclui a situação de os pais terem filhos menores de 18 anos aqui. O outro caso aqui é o caso da maioridade, né? Por haver atingido 18 anos. Então, o cara é menor, mas ele completou 18 anos. Professor, a fé, ele vai para onde? Ele vai para o rol ativo.
O prazo para o menor professar a fé é até os 18 anos de idade. Se ele não professar a fé em 18 até os 18 anos de idade, é obrigatoriamente excluído do rol de membros da igreja. Ok? Alguma pergunta aqui? Sim. Então, no caso do rapaz, do menino ou da menina atingir a maioridade, obrigatoriamente eles precisam fazer a profissão de fé. Isso. Caso eles não façam, automaticamente serão excluídos. Isso. Aí tem outro detalhe, né? A gente está falando da transferência do membro não comungante. Se ele chegou à maioridade, ele professou a fé, o rol de membros dele é de membro não comungante, é migrado para um membro ativo adulto. Entendeu? Ele sai do rol de membros não comungante e vem para um membro comungante adulto, né? Ou Certo. professou a fé, né? O comungante que professou a fé. Ok? Ok. Seguindo aqui. O artigo 24 ainda diz o seguinte, né? Que a demissão de membros não comungantes dá-se-á por profissão de fé, solicitação dos pais responsáveis que tiverem aderido a outra comunidade religiosa, juiz do conselho, falecimento. Na linha D, agora, a nossa CI vai trabalhar aqui a demissão do membro dá-se-á também pela profissão de fé. Ele publicou a fé, né? Então, se ele torna a fé pública, ele agora é crente, então ele sai do rol de membros não comungantes e vem para o membro não comungantes. Ou a solicitação dos pais responsáveis que tiverem aderido a outra comunidade religiosa, juiz do conselho. Esse caso aqui é bem interessante, viu? Esse caso é um caso muito interessante. Falecimento. A demissão dos menores de 18 anos vai se dar também por profissão de fé, como nós vimos. Ou seja, quando atinge a idade de que lhe permite fazer a profissão de fé pública, então eles, de fato, acabam tendo essa transferência efetivada. Mudança de igreja que não seja IPB, né? Então, ele vai mudar de uma igreja que tiver aderido a outra comunidade religiosa, né? A juízo do conselho. Então, os pais, eles vão para uma igreja, para outra igreja que não é uma igreja presbiteriana, ok? Então, os pais solicitam que os filhos sejam transferidos. Eles solicitam que os filhos sejam transferidos, né? E aí, mas é juízo do conselho. Por quê? Porque esses filhos aqui está pressupondo não apenas os menores bebês, né? Mas estão pressupondo os menores que chegam ali 16, 17 anos, que não querem ir para outra igreja, que não é presbiteriana, querem continuar na igreja presbiteriana. Então, nesse quesito, aí você vai ter lá, os pais vão solicitar e o conselho vai julgar essa questão. A priori, o conselho sempre manda a carta de transferência, né? Sempre entrega a carta de transferência, né? A priori é isso, né? Mas há casos em que o conselho vai ouvir os pais e os filhos, e aí o conselho vai decidir o que vai ser feito. Ok, alguém levanta a mão. Pastor, essa questão aí da demissão de membros por profissão de fé, na minha cabeça agora deu um nozinho pequeno, viu? Sim, sim. Dá mesmo. É porque quando vai falar seção 4, demissão de membros, né, e vai falar profissão de fé, artigo 24, demissão de membros quais são os membros aqui? Quais são os membros aqui? Não comungantes. Não comungantes. Então, o artigo 24 está tratando do membro não comungante. Quem é o membro não comungante? O menor. Isso. Quando é que ele deixa de ser não comungante? A de maioridade. Quando ele professa fé. Quando ele professa fé. Né? Então, ele professou a fé, ele deixa de ser não comungante. Não importa se ele chegou aos 18 anos. Se ele chegou a 16, 17, 12, professou a fé, ele sai do rol de membros não comungantes para um membro comungante. Por isso que a expressão aqui é demissão. Ele saiu de um rol e foi para outro mediante a profissão de fé. Ok, alguém levantou a mão. Sou eu, pastor. Ou fala, Zedeno. Pastor, nesse caso, quando ele é de menor idade,
quando digamos, a gente passou por uma situação semelhante. Minha menina, de 16 anos, ela passou pela classe dos catecúmenos, mas ela não quis, digamos, pastor, a gente conversou, mas ela não quis fazer a profissão de fé. Certo. Então, mesmo ela completando, ela está com 16, quando ela completar 18 anos, ela já sai, ela sai do rol, que ela deve estar como o não comungante, não é isso? Isso, ela está como não comungante no rol. Então, quando ela Se ela completar, completar 18 anos, ela é excluída da igreja. ela é excluída. Da igreja. Entendi. Entendeu? Ela tem que professar fé até os 18 anos. Completou 18 anos, professou a fé, ela deixa de ser membro da igreja. Você entende? Ela não vai para nenhum outro rol, ela fica como uma pessoa descrente. Certo, entendi. Acaba sendo uma pessoa descrente. Então, precisa trabalhar isso no coração dela, entender a necessidade de Cristo, do Evangelho, da graça do Senhor. E eu sei que você faz isso, mas trabalhar para que ela possa assumir um compromisso real com Cristo. É isso, a gente tem que ter trabalhado em cima disso, mas tá um pouco difícil. Tá bom, Então, pastor. essa é a ideia. Ok? Mais alguma pergunta? Então, nesse caso aqui, a mudança para outra igreja, né? Para outra igreja que não é IPB. Então, os pais mudaram de igreja e os filhos devem ser transferidos. E tem situações, como eu mencionei para vocês, que fica a juízo do conselho, né? E, por fim, o falecimento. Uma pessoa, quando ela morre, ela perde a membresia da igreja visível, né? Então, essa membresia da igreja visível, ela acaba inexistindo e ela entra no rol dos membros excluídos, né? No membro de rol excluído, você tem que dividir o rol excluído lá, né? Excluídos por disciplina, né? Por disciplina, né? Por não aceitar disciplina, excluído por pedido, né? A pedido, e excluído por falecimento, né? Falecimento. Ok, eu levanto a mão. Esse termo excluído, pastor, no caso de morte, não é tecnicamente um equívoco, não? Se ele deveria ser outro termo? Qual seria o termo que você usaria? Por exemplo, a pessoa foi afastada, ou ela foi para o arquivo morto, alguma coisa assim, não sei. Não, Não. né? Porque o afastamento pressupõe que a pessoa pode voltar, né? Ok? Então, é excluído mesmo. Excluído do rol de membros, né? Ou excomunhão, né? Sofreu excomunhão, né? Então, é por isso. Tá certo. Obrigado. Nada. Seguindo aqui, ó. Artigo 25, agora entra nos oficiais da igreja, tá? Veja, a igreja, ela exerce suas funções na esfera de doutrina, governo e beneficência, diz o artigo 25, mediante oficiais que se classificam em ministros do evangelho ou presbíteros docentes. A linha B, presbíteros regentes. A linha C, diáconos. Parágrafo 1º. Esses ofícios são que perpétuos, mas o seu exercício é temporário. Parágrafo 2º. Para o oficialato, só poderão ser votados homens maiores de 18 anos civilmente capazes. Ok? Vamos lá. Igrejas e suas funções e suas esferas, né? Primeiro vamos olhar isso. A igreja, ela tem as seguintes funções. Primeiro, a doutrina, né? Você tem lá a doutrina. As suas esferas e funções acontecem na doutrina. Então, a igreja governa você pela doutrina, né? O governo da igreja. Esse governo precisa ser mantido, que nesse caso é um governo que você vê bem definido como presbiterial, né? Governo presbiterial ou presbiteriano. Na verdade, o termo é presbiteriano. Governo presbiteriano. Nesse governo presbiteriano, você vai ter lá os presbíteros e os diáconos presentes nesse governo. Embora o diaconato não seja ofício de governo, né? E beneficência, quando a igreja usa mecanismos, meios para melhorar a sociedade e coloca oficiais para tomar conta dessas áreas. Uma escola, um orfanato, um hospital, né?
tudo isso está debaixo da jurisdição da igreja, né? Igrejas que abrem escolas e deixam tudo na mão da prefeitura, do estado, está errado, né? Abrir uma escola, ela tem que ter a jurisdição sobre ela no campo da beneficência, e esses campos aí são ocupados por um desses oficiais, ministro, presbítero ou diácono, ok? Essa ideia é importante ser bem pontuada, porque às vezes a igreja, o conselho da igreja esquece desse princípio mor que a nossa CI estabelece para nós. Alguma pergunta aqui, gente? Você vai chegar aí, pastor, na questão dos oficiais perpétuos, mas com exercício temporário? Vou tocar nesse aspecto ali. Então eu vou esperar. Ok? Observe bem que tudo isso aqui é exercido pelos oficiais, tá? Os oficiais, aqui, ó. Os oficiais, eles exercem tudo, né, pelos oficiais. Tudo acontece pelos oficiais. Doutrina, governo e beneficência, né? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos entrar agora nos oficiais. A classificação. A classificação dos oficiais é importante para a gente definir bem o nosso caminho como presbiterianos. Então, primeiro nós vamos ter ministros ou presbíteros docentes. Esse é o primeiro oficial que você tem. O segundo oficial é o presbítero regente, presbíteros regentes. O presbítero docente é aquele que doutrina, ensina, que a gente chama comumente de pastor, e o presbítero regente é aquele que governa a igreja junto com o pastor e auxilia o pastor nas suas tarefas pastorais. E o ofício de diácono, que é o ofício da misericórdia, do socorro, da necessidade. Inclusive, biblicamente falando, quem deve cuidar do recurso financeiro da igreja deve ser os diáconos, né? O presbítero tem que se dedicar à palavra e ao estudo, né, e ao ensino da palavra, né? A oração e a palavra. Então, são coisas importantes que a gente precisa estabelecer. Ok? Entenderam aqui a classificação? Na classificação, eu tenho lá pastores, presbíteros e diáconos. Essa é a classificação, tá? No sistema original presbiteriano, ele fala assim, original, diversamente, eram 4 ofícios. O pastor, o presbítero, o diácono e o mestre, o doutor, né? Calvino também defendia isso. Quando você lê as estruturas de Calvino, você vai ver isso. No sistema presbiteriano, a gente junta, né? O sistema presbiteriano atual, nós juntamos presbíteros, ministros ou presbíteros docentes, ou pastores doutores, né? Então, aglutinou-se, né? O ofício do ministro da palavra está ligado ao ofício do doutor, né? Daquele que ensina a igreja. Agora, o diácono, você vai ter lá, Atos capítulo 6, versos de 1 a 7, vai estabelecer isso para nós, né? O ofício diaconal. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versos de 8 a 11, também tem lá as qualificações que Paulo apresenta para o ofício diaconal. Já no caso dos ministros, né, a distinção que há entre eles, docentes e agentes, é mantida em 1 Timóteo 5,17, né? Quando o apóstolo Paulo diz que serão merecedores de obras honorários os presbíteros que presidem bem, de modo particular, os que se afadigam na palavra e no ensino. Então, há 2 tipos de presbíteros presentes, os que administram e os que ensinam, ou que se afadigam na palavra, né? A partir daí você vai ter aí a ideia de presbítero e pastor presente. Alguma pergunta aqui, gente? Agora eu aqui, pastor. Está bem claro mesmo no texto, os 2 ofícios, né? O presbítero, o docente, os presbíteros regentes. Agora, nessa questão aqui, são ofícios perpétuos, mas o seu exercício é temporário. Eu vou entrar nisso agora. Então, tá certo. Eu vou entrar nisso agora. Ok, muito bem. Entramos agora aqui. A natureza. Alguém levantou a mão. Ô, pastor, antes de eu entrar no assunto, só para eu tirar uma dúvida rápido,
é necessário o presbítero, o docente é o pastor, o docente é o ministro da palavra, não é isso? Isso, exato. Da palavra dos sacramentos. O regente somos nós, né? Isso. No caso. É necessário nós ser pregador? Não. Oficialmente, veja bem, aí é um grande ponto, tá? Um grande ponto que a gente tem na igreja. Na igreja presbiteriana brasileira, tá, gente? Os presbíteros são forçados a pregarem. Tá? É um problema que a gente tem hoje há muito tempo na igreja, né? Os presbíteros regentes, né? Eles são forçados a pregarem. Porque toma-se aquele conceito lá de que ele seja apto para ensinar como se fosse apto para pregar, né? Para ensinar, ali é ensinar. Ensinar, doutrinar, exortar o membro, né? A palavra lá é para isso. A nossa história reformada, né? No caso, a Constituição de Fé do Achimense e tudo mais, vai alertar para nós, o diretório de culto também vai alertar para nós, o Catecismo Maior do Achimense vai alertar para nós que só podem pregar a palavra os que são chamados para ir para o ministério, os que têm dons suficientes para isso. Esses dons suficientes para isso tem a ver com casos excepcionais em que há uma licença do presbitério para que alguém pregue. Então, esse é um ponto interessante. O que há na prática reformada, ao longo da história, é que os presbíteros se tornaram leitores das mensagens dos ministros. Um amigo meu foi para os Estados Unidos, e lá na PCA, né, numa igreja PCA, e aí o pastor precisou viajar no domingo, e aí os presbíteros ficaram sem pastor na igreja. E aí eles pegaram, colocaram um telão na igreja, né, e colocaram uma mensagem do pastor, para o pastor pregando, o pastor tinha preparado uma mensagem para o pastor pregar para a igreja. Outras igrejas da PCA, da UPSI, por exemplo, usam a leitura de sermão. Aqui na minha igreja, a gente trabalha com leitura de sermão, né? Então, quando eu saio, eu deixo o sermão pronto para que os presbíteros, caso assumam, tenha a leitura de sermão. Ou, quando eles abordam o sermão, passam pelo meu crivo para poder analisar o sermão. Mas isso é uma questão da decorrência da necessidade que nós temos hoje, porque nós não temos auxiliares, né? As nossas igrejas são pequenas por isso. Mas, assim, não há obrigação do presbítero pregar. É bom que conheça a pregação, é bom que estude sobre pregação, porque na nossa necessidade real, como uma igreja na Bahia, como igrejas pequenas, como igrejas pobres, a gente precisa. Infelizmente, essa é a realidade que nós vivenciamos. Entendi, pastor. Obrigado pela resposta, viu? Foi demorada, mas respondi, né? Respondeu, sim. Ok. Mais alguma pergunta, gente? Sim, eu, pastor. Pois não. Como é que pode ser aí o presbítero é perpétuo, mas o seu exercício temporário? Vou chegar agora. Você quer saber isso, né? Muito bem. Esses ofícios, ou seja, presbítero e diácono, são perpétuos, mas o seu exercício é temporário. Então, a natureza, o tempo e o exercício de quem pode exercer, né? Quanto à natureza, eles são perpétuos, ok? Porque são dons. Lembra lá, o presbiterato e o pastorato são dons dados à igreja. Então, Romanos 11, 29 diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Mas quanto ao exercício, eles são temporários. Por isso que existem prazos, né? Um pastor ele é eleito para uma igreja até 5 anos. Um presbítero eleito para a igreja, 5 anos. Não é até, né? O presbítero é 5 anos. Então, você tem que aguentar o presbítero por 5 anos, mas o pastor você pode dar, não, vamos escolher o pastor por 2 anos, né? O presbítero você pode aguentar 5 anos, o pastor não. Né? A gente tem essa questão bem interessante. Então, o ofício, ele é perpétuo, né? Mas o exercício, ele é temporário. Há um ponto para você exercer. Tem pano para manga aqui, pastor. Tem sim. Então, essa diferença gramatical
da expressão até. Então, o pastor pode ser eleito até 5 anos? Até 5 anos. E o presbítero até 2, Não, o presbítero 5 anos. ou 5 anos. O presbítero não é até. Ah, O tá. presbítero é 5 anos. O pastor é até 5 anos. Ele pode ser eleito para 2 anos, 3 anos, 4 anos, 1 ano. Raramente o pessoal coloca 1 ano. Mas 2 Então- anos, 3 anos, 4 anos, até 5 anos. Eu não posso fazer uma eleição na igreja para o pastor passar 6 anos. Eu não posso fazer isso. É inconstitucional, né? E Então- se a igreja estiver gostando do pastor, depois de ele estar lá 5 anos, obrigatoriamente muda-se o pastor? Não. Aí a igreja promove a eleição. Novamente. E faz uma nova eleição. Aí essa eleição reconfirma o pastor no ministério. Ah, tá. Agora, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Eu sou contra essa posição da nossa CI. Porque eu não vejo na Bíblia tempo para pastorado. Mas eu entendo a necessidade de ter um tempo. Entendeu? Eu entendo a necessidade do tempo. Mas eu não vejo biblicidade no tempo. Entendem? Então, eu não vejo na Bíblia um pastor ficar na igreja por até 5 anos. Ele é o pastor pro resto da vida. Biblicamente falando, né? Agora, por uma questão administrativa, a CI vai e regula isso, né? Hoje, depois que a jubilação compulsória caiu, viu, Zelene? A jubilação... Antigamente, o pastor podia ser pastor na igreja presbiteriana até os 70 anos. Chegasse aos 70 anos, acabou, encerrou a carreira pastoral dele. Hoje não tem mais isso. Caiu, né? A jubilação compulsória. Então, o cara pode ser pastor até 100 anos. O cara pode ser pastor da igreja até a cova, né? Mas, seguindo esse critério aí do exercício temporário. O exercício temporário. A cada 5 anos ele renova a eleição. Alguém levantou a mão. É questão também, pastor, eu vejo por questão de coerência, né? O pastor vem desenvolvendo um trabalho bom na comunidade e não tem por que mudar o pastor. Então ele pode levar 5, 10 anos. Eu conheço pastores aí que estão aí em igreja aí há mais de 10 anos e tá bem, graças a Deus por isso. Eu acho que essa linha aí, as questões dos presbitérios, essa decisão é da CI, né? Essa aí, Essa Então, aí, assim, mas aí eu vejo que é questão da... O pastor, por exemplo, tem mais de 5 anos aí em Riachão, né? Eu tenho 8 anos. Aí, 8 porque a anos. coisa porque vai bem, né? E assim, eu vejo por essa linha. Se vai bem, o pastor deve continuar trabalhando na igreja. Um pastor ficar 30 anos numa igreja hoje é um milagre, né? Especialmente na região Nordeste. Mas eu penso assim, que se o trabalho está caminhando bem, você pode continuar com o pastor durante o tempo que for necessário continuar com o pastor. Isso. Verdade. Então, sempre seguir a sequência lá do período, né? Cada 5 anos eleger, cada 5 anos eleger. Alguém levantou a mão. Foi eu que era para ter atirado a mão, eu acabei suspendendo de novo, pastor, mas está tudo bem. Ok. Mas eu levantei aqui. Ok, fala, irmão Raimundo. Veja bem, existe ministério de 30 anos que ele já tem uma ênfase monárquica. Você entendeu? Sim. Ele já tem, por exemplo, um pai chegou na igreja, já tem 35 anos. Agora ele está se aposentando e ele está passando o ministério para o filho. Uhum. Isso aí já é uma monarquia, né? É dinastia, né? Uma dinastia, né? Dinastia. Então, veja, dinastia, desculpa, eu troquei os termos. Então, veja, nesse caso, mas aí isso acontece numa igreja batista. Sim. Certo. Eu acredito que nesse caso, então sim, a CIPB está correta quando ela estabelece até 5 anos. Não, veja bem, o que eu estou colocando aqui para vocês é o seguinte, que a CI, ela foi pensada
na questão administrativa da igreja. Que nem sempre você consegue, o pastor não consegue agradar todo mundo. A igreja vai ficar com o pastor ali, barriga e tal, não. Então vamos fazer uma eleição para tirar o pastor. Se o pastor sair, beleza, senão a gente continua com o pastor, ensinando que a igreja quer o pastor ali com a gente. Isso eu entendo, tá? Isso eu entendo sem uma dificuldade. Porque é o seguinte, que o que é colocado é para termos administrativo, porque biblicamente não havia essa necessidade, né? Biblicamente falando, mas a necessidade de você colocar o tempo. Agora, eu entendo que hoje os tempos são outros e a gente caminha, né, caminha olhando para a administração da igreja. Então, é bom, vamos deixar 5 anos aqui o pastor fica 5 anos aí com a gente, tal, beleza, tranquilo. Outro ponto, o sistema presbiteriano, ele tende a não ser dinástico, tá? Ele tende a não ter dinastia. Isso é importante, né? Então, o pastor, por quê? O meu filho aí, ele é pastor e tal, ele estudou no seminário, está como pastor, tal, beleza, então vou chamar ele para ser meu auxiliar. Tá, ele é auxiliar daquele pastor enquanto aguentar ser auxiliar daquele pastor. Posso pegar meu filho Lucas, que se tornou pastor, por exemplo, chamar ele para trabalhar comigo em Riachão como meu pastor auxiliar. Eu posso, porque a CIPB me permite fazer isso. Eu posso fazer isso. Agora, eu não posso colocar ele como pastor titular. Porque quem tem que decidir isso é a igreja. Entende? A igreja que acaba decidindo. E a tendência é já não eleger. Não eleger. Entendi. Aí eu começo a perceber que você está fazendo um jogo, né? Isso. Eu começo a perceber que você está fazendo um jogo. Então, a igreja tende. Na verdade, na igreja presbiteriana, os membros são muito mais esclarecidos nesse quesito, de a quem escolher e como escolher. Se escolhe mal ou ruim, aí é outra discussão, mas eles são instruídos a quem escolher e como escolher, né? Um outro ponto que a gente coloca aqui é que a natureza do exercício, né, e quem pode exercer? Quem pode exercer o pastorado, o diaconato e o presbiterato? O pastorado, o presbiterato e o diaconato. Homens de maioridade. Há 2 meses atrás, eu acho, 2 ou 3 meses atrás, aconteceu uma coisa inusitada na igreja presbiteriana do Brasil. Uma igreja lá em Butantã, São Paulo, ela promoveu eleições dominicais na igreja e elegeu diaconisas para serem diaconisas da igreja. Fizeram ata, assembleia e tudo para isso, eleição, assembleia para fazer isso, né? Isso causou uma consternação muito grande no mundo presbiteriano, e os presbiterianos entraram com pressão, né? Os reformados, quando fizeram pressão, disseram, não pode. Aí foi quando o conselho foi lá, publicamente se retratou da situação, e disse que errou, porque não tinha tentado, confundiu a ideia de que você pode chamar mulheres para auxiliar o trabalho diaconal, tá? Nossa legislação infraconstitucional, ela vai trabalhar isso, né? Então, eles pegaram e colocaram como se fosse diaconisa. Não pode, né? Então, tem que ser homens, tanto pastores, né, quanto diáconos, tem que ser homens. Presbíteros tem que ser homens, na maioridade. Lembra lá, não pode ser menor de idade. Alguém levantou a mão. A ignorância, pastor, no que diz respeito a este assunto, por exemplo, existe na maioria das igrejas, um desconhecimento, eu digo desconhecimento textual, exegético, hermenêutico, a respeito do texto de 1 Timóteo capítulo 3, lá depois do versículo 9, que vai tratar as mulheres dos diáconos. Então, para mim, o desconhecimento do texto, na sua integralidade, hermenêutica, exegética, talvez possibilite esse viés de entendimento equivocado. Então, eu penso assim, né? É verdade. Há casos, mas há outros casos assim, sabe, pastor Raimundo? Você tem na igreja, em algumas igrejas, alguns movimentos, eu tenho um comentário, por exemplo, na minha biblioteca, do Matt
Quentin van der Ment, acho que é isso, o nome dele é um holandês. E ele comenta que essas mulheres aí são subdiaconisas. Né? Ele comenta dessa maneira. Né? Calvino tendia a entender que eram subdiaconisas no sentido das mulheres que iam ser os diáconos. Né? Ou as esposas dos diáconos, como é a interpretação que eu coloco. Eu entendo que são as esposas dos diáconos. Eu entendo que sejam as esposas dos diáconos. Mas o ponto aqui não é esse. O ponto não é... O texto, para a maioria dos presbiterianos, é claro sobre isso. Essas mulheres não são diaconisas. Essas mulheres são alguém que auxilia os diáconos. Isso é muito claro. O ponto é que as pessoas, quando vão fazer essas coisas, é para querer placar sua ideologia feminista na igreja. Entende? Isso aconteceu em São Paulo, uma região bem inclinada, né? Uma região lá inclinada a isso, né? Ali com influência do Rio de Janeiro, essas coisas todas. Então, você vai ter essa dinâmica, esse problema sério que precisa ser tratado. E, graças a Deus, quando você... Porque, assim, toda eleição que vai contra, né? Olha só, o que acontece? Por que aquela eleição não valeu? O artigo 145 da CIPB. Segura aí, viu, irmão Amundo? 145. Artigo 145. Diz assim: são nulas de pleno direito quaisquer disposição que, no todo, ou em parte, implícita ou expressamente, contrariem e firam a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ou seja, fizeram a eleição, ela é nula. Por quê? Porque o manual, como estamos vendo aqui, a nossa CI, ela é clara, diz que para os oficialados só poderão ser votados homens e maiores de 18 anos e os civilmente capazes. Pronto. Entendeu? Então, essa decisão, ela sempre será nula, nula. Em qualquer tribunal eclesiástico da igreja, será nula. Isso. Pode perguntar, pastor Raimundo. O irmão levantou a mão. Não, Foi eu que levantei, pastor. Sim, o Zelino levantou a mão, pastor Raimundo. Mas o senhor acabou de responder aí, já me tenho como satisfeito pela resposta aí que teve aí, pelo artigo 145. Artigo 145, né? Toda a decisão que é feita em parte ou no todo, né? Que firam a Constituição da igreja, ela é nula. Nula. Você pode não decorar nenhum artigo aqui que eu estou ensinando, mas decore 145. Entendeu? Decore 145. Legal. Joia. Ok? Pastor Raimundo, pode falar. Eu estou aqui, pastor, na iminência de pegar esse manual aí para dar uma fuçada, né? Uma lanchada nele, né? Eu vou lanchar o cara, né? É verdade. Então, veja, é exatamente isso. Quando você tem uma base eclesiológica, deixa eu usar a linguagem mais popular. Quando você tem uma base da igreja, uma base de liderança, toda ela norteada pelas escrituras, pastor, dificilmente essa igreja vai ter problemas. Sim. Ela terá problemas por causa da nossa... Velocidade. Né? Vai Isso. ter. Mas a Constituição da igreja, ela é tão respaldada que ela facilmente debela qualquer tipo de chamazinha que surge, né? Sim. Isso é importante. A CI, o manual presbiteriano, como tudo, ele é muito harmônico, né? Tem algumas coisas que precisam ser melhoradas, mas isso aí com o tempo. Mas assim, legalmente é um texto muito bom mesmo. Excelente. Ok, alguém levantou a mão. Foi eu, pastor. Tá aí Fala, algo interessante que poderia ser usado para ensino na igreja, é a Constituição da igreja. Meu irmão. Meu irmão, é o meu sonho, sabia? É o meu sonho. Meu sonho é fazer isso com a minha igreja aqui, né? Eu comecei aqui, dei uma parada, porque o povo, assim, sei lá, o povo parece que... Mas acho que eu vou fazer isso que você falou, eu vou retomar o ensino da CI na igreja, vou montar uma classe de escola local só para ensinar a função da igreja. Porque, pastor, eu vejo o seguinte,
que mesmo dentro da igreja, muitos membros, eles continuam, mesmo tendo acesso às Sagradas Escrituras, mas eles Uhum. têm dificuldade de entender Como funciona a igreja. como é que funciona a igreja. É, Entendeu? verdade. Como tem as outras igrejas, mas é porque a outra igreja faz isso e eu não posso fazer aqui. Mas a nossa Isso. igreja tem uma Constituição e assim, e às vezes não. Eu tenho certeza que é ignorado, porque a maioria não tem conhecimento de muitas coisas que a nossa Constituição Estabelece, disponibiliza, né? estabelece. Exatamente. Um Entendeu? outro detalhe importante, pastor Presbítero Zelino, os pastores, de modo geral, né, há suas exceções, né, não conhecem o conteúdo do manual. E eles geralmente pegam o manual para reunião de presbitério. Entendeu? Mas não há mais aquele exercício, né? Reunião do conselho, vamos lá, pega a reunião do conselho aí. Junta o conselho aí, quando tinha reunião do conselho de vocês regular, né? Então, quem levava o manual? Hein? Não, eu tô falando alguma mentira? Não. Né? Quem pega o manual? E é tudo no achômetro. Ou porque fulano fazia assim. Fulano fazia assim, eu tenho que fazer desse jeito. E a gente vai embora. Aí quando surgiu uma dúvida, puta, rapaz, aí, não, rapaz, agora a gente vai fazer como? Rapaz, vamos ligar para fulano que entende manual. Peraí, fulano entende manual? Peraí, calma. É Ô, bom que você, pastor, é bom que você ligue para alguém para tirar dúvida, é excelente. Mas se você é presbítero, a obrigação é sua, conhecer o manual. Fala, presbítero Zelino. inclusive, né, vai estar sendo de grande proveito, porque eu vou dar uma olhada melhor, examinar mais. Eu vou esperar o Uhum. novo chegar. Eu vou esperar o Ah, novo, entendeu? Mas eu ah, vou abrir esse aqui. Interessante o senhor falando isso aí. Uma certa época, chamamos um pastor, ele veio da região de Minas, para ser examinado aqui, sim. para pastorear a nossa igreja. Quando nós falamos da Constituição e do manual, ele disse, rapaz, eu não sei, eu não tenho eu não tenho isso não. Sério. Cara, mas é verdade, é verdade. Eu vou contar a minha experiência aqui, a minha experiência. Quando eu saí do seminário presbiteriano do Norte, lá em Recife, eu vim conhecer o manual presbiteriano na aula de Constituição e Ordem. Eu vim saber que existia o manual presbiteriano na aula de Constituição e Ordem. Aí fiz e o meu pastor citava, né? O meu pastor citava o manual, tal, mas assim, o interesse surgiu na sala de aula do seminário. Aí eu cheguei e eu achava que era assim, tipo, eu chegasse na livraria, comprar e acabou, né? Não, cheguei lá na livraria, o pastor Glefson, lá da igreja congregacional, era gerente da Luz e Vida. Aí cheguei para ele assim, eu tô atrás do manual presbiteriano. Ele disse, você não sabe? Eu disse, não sei o quê. Rapaz, tu é da igreja presbiteriana, tu não sabe? Eu disse, não sei o quê, meu irmão. É porque quando eles fazem a assembleia deles, o Supremo Conselho de vocês, o manual sai com um ano depois. E aí você não tem para comprar. É esgotado. Você não tem. Era esgotado, não tinha para comprar. Aí eu fiquei muito tempo sem manual. Eu vim pegar o meu manual quando eu assumi o pastorado auxiliar da primeira igreja de Teresina. Quando o pastor Broto, o pastor Rodrigo Broto, ele foi lá e me deu um livro, um manual presbiteriano, de presente. O que ele tinha lá, ele pegou e me deu. E aí, dali para frente, eu comecei a ler o manual presbiteriano. Então, todo ano eu faço questão de comprar uma edição, sempre a mais recente, que tem, ainda não comprei por falta de verba mesmo, né? Mas é importante você estudar o manual presbiteriano. Aqui mesmo, nas reuniões de conselho, a gente leva o manual. Né? Porque pode surgir uma dúvida, a gente ir lá no manual para poder tirar essa dúvida. E o novo o senhor já tem? O novo, pastor? Ainda não, o novo ainda não tem, não. Eu entrei na lista que o Ronaldo está montando aí para comprar. Pronto. Esse aí o senhor vai ganhar de presente, viu? Oh, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.
Vou contar que tá com o pastor Ronaldo, para isso aí você vai direto, isso aí vai ser presente. Vai ser presente nosso. Obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Pronto. Mais alguma pergunta, gente? Ô, pastor, eu queria saber que esse pessoal do conselho que elegeu a diaconisa, se sofre alguma punição, se tem disciplina, porque eles podem ter agido com a fé, entendeu? Veja, o que acontece, Rogério? É Rogério, né, o seu nome? Ok, irmão Rogério. O que acontece, irmão Rogério? A exortação é uma forma de disciplina. Você chama alguém, né? O nosso manual estabelece, né? Que a disciplina se dará de forma exortativa, né? E vai colocando várias. Então, a exortação é uma forma de disciplina. Então, o presbitério chamou esses irmãos, né? Exortou eles a corrigirem o erro e se retratarem publicamente. Eles fizeram isso. Ok? O problema é que se ele insistisse no erro, aí seria mais problemático, né? Mais problemático. Mas se insistisse nisso, sofreria sanções de disciplina, sim, sem nenhuma dificuldade, porque estão indo contra a regra constitucional da igreja. Ok? Alguma outra pergunta? Pastor Raimundo? É o Zelino que está com a mão levantada aí para o Zelino. Baixa a mão aí. É para o Zelino agora. Já baixei, pastor. Isso Okay. mesmo. Ok, seguindo aqui. Então, a gente termina aqui a nossa aula, né? Deixa eu voltar aqui. Muito bem. Ok. Alguma dúvida sobre o que a gente ouviu, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Pois não, pastor Raimundo? Sim. Pastor, tem algumas coisas menores aqui, estão embutidas dentro do assunto no todo, né? Mas chamou a atenção essa questão. O presbítero Zelino está até aqui, ele pode me ouvir e confirmar, né? Eu perguntei a ele um dia desses, lá na saída do culto, porque ele tinha dito assim: eu sou presbítero em indisponibilidade. Tá. Aí ele me explicou por que ele era presbítero em indisponibilidade. A explicação dele, ele está aqui, eu posso falar, fazer aqui, como diz o ditado popular, né? A missa de corpo presente, né? Ele me explicou que a igreja voltou a ser congregação e, nesse caso, não houve eleição. Ainda. Isso. Aí ele está em disponibilidade. Essa questão está estabelecida também no manual? Sim, o manual estabelece que o presbítero, quando ele não é reeleito, ele entra no estado de indisponibilidade. Ele fica disponível à igreja, ele continua sendo presbítero, porque o ofício ele é o quê? Perpétuo, mas o exercício é temporário. Entendeu aí? Então ele é perpétuo, ele continua. Zelino é presbítero, por isso quando eu me dirijo a ele, eu me dirijo como presbítero, quando eu me dirijo ao senhor, eu me dirijo como pastor. Tá? Então, assim, o ofício ele é perpétuo, mas o exercício é temporário. Ele atualmente não exerce o presbiterato ativamente na igreja, no sentido de que ele foi eleito e colocado, empossado como presbítero daquela igreja. Ele é presbítero daquela igreja em disponibilidade. Se a igreja precisar dele, ele está disponível. Agora, um detalhe importante que se ressaltou aqui, né? O diaconato não tem disponibilidade. O diácono não, não sei se você já percebeu isso, viu, Zelino? Eu ia perguntar isso. Né? Não, então, o diácono... Eu não percebi, não. E é bom eu saber, estar sendo informado que, às vezes, o diácono passou 5 anos deles para eles estão pensando que acabou o ofício deles na igreja. Entendeu? Veja bem, o ofício ele é perpétuo, mas eles não têm disponibilidade. Eles não são mais presbíteros, eles não são mais diáconos. Não são diáconos. Nem da igreja, não são diáconos. São ou não são, pastor? Não entendi. Eles não são diáconos, porque... eles não são mais. Não são mais diáconos. Porque quando passa o período.
É porque, assim, quando teve o caso da eleição deles, que são 5 anos também, passou-se o período de eleição, eles deixaram de ser diáconos, porque não existe o diácono em disponibilidade. Ah, entendi, professor. Não existe. Vixe, rapaz. Aí, pastor Raimundo, aí a contradição que havia na CI. Que, pela boa graça do nosso bom Deus, né, o Supremo Conselho de 2022 resolveu esse problema. E aí o Supremo Conselho, ele vai mandar cartas, votos, né, para os presbitérios, para colocar, para ver a equiparação, né, o equilíbrio de ofício, que se coloque o diácono em disponibilidade. Porque se o ofício é perpétuo, né, entendeu? O ofício é perpétuo. O exercício é temporário, e quando acontece esse temporário no presbítero, o diácono também tem que entrar em disponibilidade também. Então fica igual aos presbíteros. E disponibilidade também. Só que isso só vai se tornar legalmente no nosso manual em 2026. 2026? 2026. Porque é em 2026 que vai ter a Assembleia Geral da Igreja para alterar o texto da Constituição, da nossa Constituição, né? Por quê? Por que isso é importante? Vamos lá. Olha o que diz aqui a nossa CI, né? Lá no finalzinho lá, né? Artigo 140. Deixa eu achar aqui, viu, gente? 140 aqui. Pronto. Aqui. Aqui, ó. Essa Constituição, a Constituição dos Catecismos, no breve, em vigor na Igreja Presbiteriana do Brasil, não pode ser emendados ou reformados, não por iniciativa do Supremo Conselho. Parágrafo único. São modificações que atingem apenas parte da Constituição, o simples de fé, né? As emendas, né? Então, são modificações que atingem apenas parte da Constituição ou do simples de fé, a reforma é a alteração que modifica toda ou grande parte destes. Então, as emendas que tratam do artigo anterior serão feitas do seguinte modo: surgindo no plenário do Supremo Conselho alguma proposta que mereça estudo da consideração de sua importância e oportunidade, será nomeada uma comissão expediente para redigir respectivo anteprojeto, que depois de aprovado pelo plenário do Supremo Conselho, baixará aos presbitérios para que se manifestem a respeito. Estes concílios devem estudar o anteprojeto, sua primeira reunião ordinária, e enviar o parecer à Comissão Executiva do Supremo Conselho. Se o anteprojeto tiver alcançado a aprovação de pelo menos 2/3 dos presbitérios do Brasil, né, será submetido ao Supremo Conselho em sua primeira reunião ordinária. Ao ser convocado, o Supremo Conselho dar-se-á o conhecimento da matéria a ser discutida. Esse concílio, composto de representantes de pelo menos 2/3 dos presbitérios, elaborará, decretará e promulgará as emendas, né? A reforma, nesse caso, conforme o artigo 139, processada da seguinte maneira: surgindo no plenário do Supremo Conselho proposta que mereça estudo e consideração pela sua importância e oportunidade, será nomeada também uma comissão especial habilitada para fazer esse conjunto do seu trabalho. Essa comissão especial elaborará o anteprojeto da reforma, que será enviado à Comissão Executiva do Supremo Conselho, a fim de que esta encaminhe aos presbitérios. Deverão, ao estudar este projeto, enviar os seus pareceres à Comissão Executiva do Supremo Conselho. Deverão estudar, né, e pelo menos 3/4 dos presbitérios se manifestarem favoráveis. Em princípio, à reforma, a Comissão Executiva convocará o Supremo Conselho para reunir em Assembleia Constituinte. A Assembleia Constituinte composta de representantes pelo menos 3/4 dos seus presbitérios. Então, nesse caso, é quando você vai fazer uma reforma. No caso que eu mencionei para vocês, é uma emenda. Eu vou colocar uma emenda aqui na nossa Constituição para que a expressão e o presbítero entrar em disponibilidade seja adicionada. O diácono. O diácono, né? O diácono. Perdão, o diácono. Ok? Então, o diácono será tido como diácono em disponibilidade na igreja presbiteriana, assim como é o presbítero. Porque era uma contradição, né? Era uma contradição. Você ter o ofício dele,
Porque você vai olhar para o presbítero, o diácono era diácono, mas ele não está em disponibilidade. Pastor, um particular nosso aqui, né, Uhum. é exatamente isso. O fato de a igreja ter voltado a ser congregação, e isso também, por causa da própria CIPB, que regulamenta o funcionamento da igreja, trouxe algumas dificuldades também, né? Pertinentes à própria volta da igreja à congregação, não é isso? Aí, por exemplo, Mas mexeu com os diáconos, mexeu com os presbíteros e tudo mais, enfim. na ocasião, quando aconteceu essa situação, né, eu lembro muito bem que o presidente queria sair do presbiterato, alguma coisa assim, né? Ele queria deixar o presbiterato, e aí isso acarreta, né, no efeito dominó, né? E também não houve eleição oficial, e acabou tendo essa situação. Então, pastor, Pode falar, presbítero. na verdade, foi o seguinte, o meu afastamento, ele aconteceu por conta de eu estava com alguns problemas internos, e eu conversei com o pastor, na época, o pastor Paulo, que estava aqui com a gente. Sim. E ele me deu o maior apoio em relação a isso, que eu disse, ó, não tá sendo difícil para mim, e assim, a gente está numa liderança, liderando, e com problema familiar a gente precisa resolver. Aí foi aí que eu apresentei minha carta, com um ano antes de terminar meu mandato. Sim. Graças a Deus as coisas foram resolvidas e estamos aí à disposição. É isso aí. O grande ponto, viu, pastor Raimundo, é que o sistema, ele pensa no bem da igreja, né? Então, sim, pelo menos o texto legal é isso, para o bem da igreja. Então, quando há necessidade de fazer isso, você vai ter que fazer, né? Há outros critérios também, né, que leva a situação de uma igreja ela voltar a ser congregação, há outros fatores, né? Não. E outra coisa, para ela voltar a ser igreja, não precisa dos diáconos para ela voltar a ser igreja, ela só precisa dos presbíteros. Sim. Ok? Mais alguma dúvida, gente? Não, ok. Eu tenho, né? Como eu disse, tem coisas pequenininhas. O papel do diaconato, o papel dos presbíteros, a gente viu. Agora, há na própria Constituição o papel do diaconato. Sim. A Constituição estabelece para nós quais são as funções dos diáconos, né? É o quê, Zeleno? Não, eu estou tentando tirar o microfone aqui, porque eu estou tossindo, não estou conseguindo. Mas já passou. Mas obrigado aí, pastor, pela aula de hoje, viu? Foi muito boa, muito produtiva, viu? Certo. Então, na CIPB, aqui, ó, só para terminar aqui, só para mostrar aqui para ele, viu, Zeleno, o papel do diácono, artigo 53 da CIPB. O diácono é oficial eleito pela igreja e ordenado pelo conselho para sob a supervisão do conselho, né, dedicar-se especialmente à arrecadação das ofertas para fins piedosos, o cuidado dos pobres, doentes e inválidos, a manutenção na ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino, ou seja, ao culto ali, né? Então, note que a gente não usa a linguagem templo, né? A gente usa lugares de culto, né? Reservados para a adoração divina. E exercer a fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus e suas dependências. O exercício do presbiterato e diaconato limitar-se ao período de 5 anos, que poderá ser renovado, né? Ser renovado. Deixa eu ver aqui, isso mesmo, renovado. 3 meses antes de terminar o mandato, o conselho fará proceder nova eleição. Então, 3 meses antes tem que fazer a eleição. Fim do mandato do presbítero, não sendo eleito, ou tendo se desonorado a pedido, ou ainda por haver mudado de residência, que não lhe permita exercer o cargo, ficará em disponibilidade, podendo, entretanto, quando convidado, fazer o quê?
distribuir os elementos da ceia do Senhor, tomar parte na ordenação de novos oficiais. O presbiterato e o diaconato devem ser assíduos e pontuais, né? O presbítero e o diácono devem ser assíduos e pontuais no cumprimento de seus deveres, repreensíveis na moral, sãos na fé, prudentes no agir, discretos no falar. Esse é o artigo 55, né? E aí ele coloca as funções dos presbíteros e diáconos cessam quando? Terminar o mandato e não sendo eleito. Então, as funções cessam quando ele termina o mandato. Mudar-se-á para lugar que o impossibilita exercer o cargo, for deposto, ausentar-se sem motivo justo durante 6 meses das reuniões do conselho, se for presbítero, e da junta diaconal, se for diácono. Se for exonerado administrativamente, ou a pedido, ouvida a igreja, né? Aos presbíteros e diáconos que tenham servido satisfatoriamente a uma igreja por mais de 25 anos, né? Então, estabelece aqui o período, né? Poderá esta, pelo voto da Assembleia, oferecer título de presbítero ou diácono emérito, respectivamente, sem prejuízo do exercício do seu cargo para o qual eles foram eleitos. Ok? Essa é a ideia que você tem do sistema presbiteriano para os presbíteros. Vamos estudar isso quando chegar lá nesses artigos. Mas você vê o que tem a função do diácono, que o diácono deve fazer na igreja. Ok, pastor. Obrigado, Deus abençoe, viu? Ok, Deus abençoe vocês. A gente se vê na nossa próxima aula, com a graça de Deus, e essa aula estará disponibilizada amanhã, lá no grupo dos nossos estudos, tá bom? Um abraço. Deus abençoe. Deus abençoe. Um abraço. Deus abençoe. Tchau, tchau. Deus abençoe, Senhor. Amém. Obrigado. Até mais. Até mais.